existem várias possibilidades, a mais que me parece ser mais óbvia é a possibilidade do diploma vir a sofrer ajustamentos, não é? É claro que também existiria outra possibilidade, que era praticamente se iam alterar, levá-lo ao Parlamento, onde existe uma maioria suficiente de direito, caso a iniciativa liberal acompanhasse, e voltar a votar o diploma, embora depois o Presidente da República também não fosse necessariamente obrigado a promulgá-lo, mas isso teremos entre os nossos convidados quem possa Sim. explicar melhor esse mecanismo. De qualquer forma, há outra grande mudança que vai acontecer depois de agosto e que é a própria composição do Tribunal Constitucional. E, portanto, convém saber se o novo diploma vai chegar ao Tribunal Constitucional antes ou depois da própria alteração do Tribunal Constitucional. Hum. Porque nós temos neste momento três dos juízes do Tribunal Constitucional que estão numa situação em que na prática que é pouco constitucional, porque eles já deveriam ter sido substituídos, não foram, e isso irá acontecer, em princípio, exatamente, tudo indicava, depois das férias parlamentares. Temos depois aí, nessa altura, provavelmente já haverá mais um juiz nessas circunstâncias, que é José João Abrantes, que é neste momento o Presidente do Tribunal Constitucional. Ele não tem necessariamente ele só vai deixar a liderança, não quer dizer que saia do Tribunal Constitucional, portanto ainda pode permanecer mais tempo, mas a tradição tem sido, quando acaba a presidência, o juiz-presidente acaba por sair, e depois temos aqui um caso, que é o caso de Mariana Canutilho, que ela concorreu por uma vaga no Tribunal de Contas, portanto pode ou não continuar no Tribunal Constitucional. Portanto, a composição do Tribunal Constitucional será alterada, essa alteração não e neste momento essa alteração não vai decorrer unicamente do habitual acordo entre PS e Hum. PSD. Porque neste momento temos um outro partido político, que é o Chega, e o Chega vai entrar nestas contas e vai provavelmente entrar e já estará provavelmente em negociações com Luís Montenegro, na medida em que o Chega também quererá estar representado no Tribunal Constitucional. Já se falam de nomes possíveis para essas indicações, porque são indicados pelos partidos. Portanto, o que vamos ter aqui é uma recomposição do Tribunal Constitucional que pode levar a que aquilo que agora já foi uma votação muito dividida, sobretudo em alguns pontos, não foi igualmente dividida em todos os pontos, mas há alguns pontos em que é muito, muito dividida, com outra composição do Tribunal Constitucional, porventura não teria sido declarado. Isto sou eu, claramente, num achismo. Portanto, é um exercício de achismo puro, mas tendo em conta que vamos ter de chegar a nomes indicados pelo Chega, muito provavelmente, ou não necessariamente indicados pelo Chega, mas que o Chega, Com a aprovação do com a Chega. aprovação do Chega, também podemos mais ou menos concluir que alguns dos pontos que foram declarados inconstitucionais não teriam sido declarados inconstitucionais, até porque em alguns desses pontos, ou em algumas particularidades, a questão foi muito especiosa. Por exemplo, estou a pensar naquele célebre advérbio de modo designadamente, que entre as questões que teriam de ser cumpridas para o reagrupamento familiar e que tem a ver com isto, que era o designadamente, devem cumprir medidas de integração designadamente relativas à aprendizagem da língua portuguesa e dos princípios e valores constitucionais portugueses, bem como da frequência do ensino obrigatório no caso de menores. Não me parece que designadamente isto vale a pena ser declarado inconstitucional, porque, quer dizer, como é óbvio, que os menores frequentem o ensino obrigatório não me parece que seja discricionário, a questão da aprendizagem da língua portuguesa. Portanto, é por aqui, com designadamente ou sem designadamente, quer dizer, o Tribunal Constitucional considerou isto inconstitucional, não porque tenha alguma coisa contra que os menores frequentem o ensino obrigatório e todas essas coisas, mas porque considera que que não devem ser as autoridades, as entidades a definir o que é que os menores filhos de imigrantes devem, que condições é que devem preencher o seu agregado familiar, mas que isso depende da Assembleia da República. Deve ser definido em Assembleia da República e não
as autoridades circunstancialmente perante cada caso. Portanto, vamos ver, não creio que exista grande dificuldade em acertar, por exemplo, este diploma, expurgando-o aqui do designadamente e substituindo por outro advérbio qualquer, porque nisso a língua portuguesa é realmente muito rica, mas o que conta para aqui é que pode haver também uma alteração da composição, haverá sempre uma alteração da composição do Tribunal Constitucional. Se o novo diploma a ser analisado pelo Tribunal Constitucional será analisado já pelo Tribunal com a sua nova composição ou com esta composição, isso também não sei, mas também temos de ter isso em conta, sobretudo quando vemos mais de setores próximos, talvez do Chega, mas não necessariamente apenas do Chega, a chamar a atenção para o seguinte: existe neste momento uma maioria que permite fazer uma revisão constitucional. E, portanto, haver um assumir mais dessa maioria no sentido de promover mudanças estruturais no regime que possam contornar ou, digamos que, neutralizar atuações como esta. Não sei, mas essa possibilidade também está em cima da mesa. Não creio que vamos por aí, mas ela também existe. Agora, passando aqui, deixando estes lados de especulação mais política, passemos para aquilo que está em causa. Sim, estava-se naquela leitura a discutir as consequências daquela decisão do Tribunal Constitucional e chegou aquele pequeno barquinho de Marrocos. Eu quero dizer o seguinte: face ao que acontece em países como Espanha ou Itália, aquilo é uma coisa absolutamente insignificante e irrelevante. E, por exemplo, esta manhã estava aqui a ouvir o Ricardo Conceição a valorizar muito a atuação da GNR, que foi sem dúvida muito meritória, mas nós não podemos, muitas vezes, o que nós vemos nas autoridades países como a Espanha e como a Itália, é que uma coisa é acudir à chegada de 38 imigrantes, outra coisa, e claro, e vão para o pavilhão gimnodesportivo e tiveram logo acesso a cuidados de saúde, mas é assim, quando se passa para a escala daquilo que são os desembarques em Espanha ou em Itália, não é por indiferença ou maldade das autoridades daqueles países que não se consegue prestar este tipo de apoio. E exatamente em países como a Espanha e a Itália as coisas estão a chegar ao que chegaram, até de enfrentamento com as populações, porque a escala é completamente diferente. E neste assunto da imigração, basicamente o que nós temos aqui é um problema de escala. Não é? É um problema da proporção e isso é uma das questões a ter em conta. Portanto, este barquinho que veio de Marrocos acabou por funcionar como uma experiência. É como se nós estivéssemos a olhar para aquelas experiências que fazíamos assim, em espaços muito restritos, muito confinados dos laboratórios. Ora, como disse, não tem qualquer expressão e depois acaba ela também por ser muito laboratorial, porque como é óbvio, nós, por exemplo, estamos agora com esta questão da monitorização destas pessoas, se elas vão ficar, se vão pedir asilo, os vistos não pedirão, é difícil porque Marrocos não tem nenhuma circunstância que permita que se peça asilo. Quer dizer, Marrocos não está em guerra, Marrocos não está, quer dizer, tem uma crise económica que levou a que este ano não pudessem fazer a festa do Cordeiro. O rei Mohamed VI proibiu a festa do Cordeiro, não por qualquer especial desgosto com a morte dos cordeiros, mas porque de facto a carne estará muito cara, mas isso ainda não é razão para as pessoas emigrarem, não é? E portanto não existe nenhuma razão para que possam pedir asilo, mas o que acontece é que a maior parte dos imigrantes chegam a Portugal por outro tipo de fronteiras, de outra forma, e portanto recebem muitas vezes, ou aqueles que recebem as notificações para abandonarem o país, mas depois muitas vezes não se sabe se estão cá, se não estão cá. Portanto, acabou por funcionar ali como uma espécie de lupa sobre um caso e é esta contrabalançar em que estamos neste momento. Depois, eu acho que chama a atenção também para a alteração da composição do grupo que veio de Marrocos e que também representa aquilo que é também um dos grandes problemas neste momento da imigração noutros países e que em Portugal não tem, felizmente, essa expressão, que é a questão dos menores. A questão dos menores não acompanhados tornou-se em Espanha ou em França um problema gravíssimo, porque nós temos hoje em estúdio connosco, vai-me fazer companhia agora, portanto, umas semanas, o Henrique Pereira dos Santos, e é exatamente como na paisagem. Nós estamos hoje a viver uma paisagem que resulta de mudanças populacionais que aconteceram há várias décadas
E aqui, nesta questão da imigração e sobretudo dos menores não acompanhados, países como a Espanha e como a França, e Portugal também, estão com legislação para problemas de menores que ficassem sem família, aqui seu, nos anos 60, 70, 80. E mesmo assim sabemos dos problemas todos que temos, com menores que são institucionalizados, ou porque são retirados às famílias, ou porque simplesmente não a têm. Portanto, agora imagine-se isso numa larga escala e com rapazes e raparigas que vêm de outros países, de outras culturas. A Espanha tem problemas terríveis, não consegue assegurar a segurança destes menores, portanto, felizmente Portugal não tem problemas dessa escala, mas veja-se eles, aliás, declararam que pretenderiam ir para a Espanha, portanto, para percebermos às vezes o que acontece em Espanha, França ou no Reino Unido, temos de perceber estas circunstâncias em que estamos. Depois, e aliás, por exemplo, em relação a questões, nós, em geral, os jornalistas têm pouca curiosidade. Fala-se muito, mas pergunta-se pouco. O que é que acontece com as crianças em Marrocos? É uma dúvida que eu tenho quando nós sabemos que aqui há umas semanas 54 crianças nadaram de Marrocos para Ceuta. Porque, pronto, quando se nada de Marrocos para Ceuta, fica-se a cargo das autoridades espanholas. Quer dizer, Marrocos não está em guerra. Como é que 54 crianças de repente se põem a nadar? Onde é que estão as famílias dessas crianças? Que são marroquinos? Vieram da África subsaariana? Quer dizer, sabe-se pouco, na verdade. Portanto, chega-se aqui com umas grelhas para ler a realidade e depois não se pergunta muito mais. Com isto tudo, Portugal. Bem, Portugal está neste momento neste limbo legal. Temos, aliás, coisas extraordinárias, que é um dos grandes problemas aqui, é com os prazos. Mas depois, o que é muito interessante é que os prazos para os quais as pessoas podem pedir o reagrupamento familiar, podem também pedir, em primeiro lugar, a autorização para si, depois o reagrupamento familiar. E os prazos e a discussão em torno dos prazos. Mas a verdade é que os prazos não são cumpridos. Não são cumpridos. Nós podemos estar aqui a discutir se devem ser 9 meses, se devem ser 18 meses, se devem ser depois 2 anos para o reagrupamento familiar, mas depois nós não conseguimos, a nossa burocracia não acompanha a virtude das nossas leis. São sempre muito virtuosas, não é? Não consegue acompanhar, portanto também convém que desçamos um bocadinho mais à realidade. E depois temos, claro, esta questão política, não é? Que é mais ou menos considerável, que é Marcelo em fim de mandato, não é? Ainda há pouco estavas aqui a ler o noticiário, a dizer o Presidente exige, não é? Sim. O fim da crise das urgências é até setembro, não é? Portanto, é melhor irmos buscar um mágico a qualquer sítio do mundo, porque não estou a ver como é que se vai resolver o fim das urgências em setembro, e tenho uma enorme dúvida. O que fará o Presidente da República quando a crise das urgências não estiver resolvida em setembro? Pois coisa que me parece que é tão certa como estarmos aqui dentro deste estúdio. Portanto, temos esta questão política aqui, temos depois a questão da nova composição do Tribunal Constitucional, temos também a questão de como é que Luís Montenegro vai gerir estas circunstâncias, ou seja, nós temos um orçamento para ser aprovado no fim do ano, temos uma recomposição do Tribunal Constitucional, temos José Luís Carneiro a escrever cartas e cartas e cartas, tornando vivo um antigo, não é bem um género literário, que é a epistolografia, coisa que me parece muito bem, não sei se as cartas vão em papel ou se vão por mail, e depois temos aqui esta questão da imigração. E a imigração adquiriu na sociedade, e isso acontece em várias sociedades, os políticos não são eleitos, na minha opinião, para governarem o país que eles gostavam de ter, mas os países que eles têm. E neste momento, para várias populações e para vários povos da Europa, a questão da imigração é vista de uma forma que não é necessariamente aquela pela qual os seus líderes a veem. E isto leva a antagonismos muito sérios, como aqueles que estamos a viver no Reino Unido, não é? Em que há claramente, estamos com manifestações, mas aí temos a questão dos imigrantes que vão para hotéis, manifestações diante dos hotéis, manifestações de mães, e há um confronto com o poder político, e depois em países como a Itália, em parte a França, por causa das ordens de expulsão, e agora vimos aqui isto em relação ao Tribunal Constitucional em Portugal, é como se a dado momento os juízes, diferentes instâncias, tivessem um entendimento daquilo que é a lei, e muito provavelmente é isso que a lei diz, diferente daquilo que as populações entendem ser as necessidades do momento. Esta clivagem entre
os povos e a sua justiça é, na minha opinião, muito mais grave que a clivagem com os seus governos. Que os governos mandam-se embora ao fim de pouco tempo, voltam outros, daí a uns anos vão-se buscar os mesmos, não há problema algum. Isso é a democracia, não é? Outra coisa completamente diferente é a dissociação entre aquilo que é a justiça, porque a justiça, para ser justiça, tem de ser respeitada mesmo quando não se concorda com ela, e portanto tem de se ter muito cuidado, mas mesmo muito cuidado com estas clivagens entre os povos e as suas justiças e os seus juízes. Penso eu que terá de haver uma maior proximidade e, porventura, com capacidades de explicação e entendimento de ambas as partes. Isso parece-me ser particularmente importante. Os últimos estudos de opinião davam um certo afastamento dos portugueses em relação à sua justiça, e eu creio que isso não é um bom sinal. Portanto, é assim que estamos, é assim que vamos já para este verão, e quem diz Sim. que em agosto não acontece nada, Está a acontecer muita coisa, não está é? certamente na praia, não?